De uma só potência, a criação de todo o universo. Diz um cientista, bem recentemente, que o tempo não existe. Não vou falar sobre esse assunto, apenas quero dar essa passagem para que os que se interessarem busquem saber das suas declarações. Me veio hoje pela manhã ao acordar, tem um momento muito interessante de se pensar. Há um fluir do pensar. Esse fluir do pensar traz, na palavra que dá a voz declaro, a ideia de continuidade, como de um fluido que corre de maneira regular num tubo, uma tubulação, assim como também da eletricidade nos fios. E poderão buscar outras analogias que estarão fazendo afirmativas, aproximando do pensar e dar mais potência de um continuar pensando contínuo. Esclarecendo a respeito disto, o que me veio hoje pela manhã pensar, envolve em unificar tudo aquilo que separaram, para que se cumpra uma declaração que é lei. Não tem poder o homem de separar o que Deus uniu. Isso é uma declaração de lei. Está estabelecida, ordenada sobre toda a criação, por fundamento e por princípio das formas. Dentro desse pensar, entendamos também outra lei. Mas, quando eu digo outra lei, eu estou separando. Mas, se eu quero reunificar, para que eu não perca, não fique eu lançado na dispersão desses afastamentos de um só. Também digo, ninguém poderá, ou melhor, ninguém vive e ninguém morre para si mesmo. Vamos aproximar algumas palavras do continuar para ficar cada vez mais contextualizado. É como dissesse, falas de exercer justiça, sois juízes, estáis falando de juízes de Brasília, eles são da dispersão. Porque na palavra ninguém vive nem morre para si mesmo. Decorre a palavra que diz, ao juiz verdadeiro não pode julgar em causa própria. De si mesmo, não. Um só. De si mesmo legislou a vida. Um só legislador, um só e único juiz. Assim, se eu declaro autoridade, e essa autoridade é verdadeira, o meu coração, por ordenação eterna de um só bom, me agracia e eu me agrado dele, ao fazer da sua vontade. A respeito disto, diz Jesus Cristo, aos seus. Mas quando ele fala aos seus que
ouvem de um só Pai, como ele ouve e diz. E vai dizer assim: chamais de Senhor, mas não fazem o que eu vos ordeno, vos ordenei. Compreende? Então vai se denotar que no transcorrer daquelas relações que foram transmitidas por testemunho daqueles que o acompanharam, e de um testemunho de um só que hoje vos fala. Está aqui, presente. Não vão querer ver nesta forma, nessa imagem, na forma desse ancião, o Espírito que vos diz. Uma só fonte de potência e de poder. Dentro desse transcorrer, no pensar pela manhã, como vos disse, pensei. Seja, por bom falar, um ensino que traga em retorno os dispersos à casa do Pai. Lembro da parábola do filho pródigo? Estarei externando de maneira, de forma, a expressão expositiva das palavras que vos direi, diferente das que lerás na parábola, mas o Espírito vos testifica que um só está falando. E esse um só é verdadeiro. A figura central, eterna, essencial, principal, profundamente princípio, um só sujeito verdadeiro. Retornamos a meu pensar de manhã e o discorrer desse pensar. 3 figuras. A figura do pensar hebreu, a figura do pensar grego e a figura do pensar romano. Essas 3 figuras também pode aproximá-las na figura da tentação do comer, do beber e do todos os reinos do mundo te darei se prostrado me adorares. Dizem, declarado por um título nas escrituras chamadas sagradas, e que mais modernamente, após iniciar a imprensa, que vão declarar, ela começa por Gutenberg, aquele que bolou, imaginou, e veio depois a ideia dos tipos, que vieram firmar os jornais, e assim por diante. Hoje tudo, de fato, é diferente. Não é mais por registro mecânico, mas retornamos, para não perder o foco. Lembram? 3 imagens. As imagens vão ser exteriorizadas. É impossível que alguém tenha na mente um pensar, falar, porque ao pensar ele ouviu, embora não declarou, e alguém ao lado não ainda escutou. Escutar exige o sopro que no ar vai chegar ao outro. É a forma da comunicação universal. Retorno, 3 imagens. O grego, melhor, o hebreu, em Abraão, o grego,
em Sócrates e o romano, em que o conciliador com o César está a partir de Constantino. Por que Constantino? Essa dificuldade de dar esse fluir sem que a cada ponto que seja importante não se aproxime. Estaremos afirmando, por testemunho, em caráter eterno, que todos aqueles outros em Roma testificarão do que viram por ouvir. O hebreu, ele ouviu e viu. O grego filosofou, procurou estruturar um tecido de vestes de seus juízes que vão determinar a sentença de morte de Sócrates. Porque eles estavam no pó. Do pó, vieram, do pó, vão voltar inúteis para o universo. O romano está na expressão das grandes conquistas do poder da força. E a expressão não apaguem é o Coliseu Romano. Até hoje está por memorial. Do grego, vai alguém a Atenas. Então, aí naqueles templos, monumentos que trazem por memoriais aquilo que lá de si trataram e de si para si mataram, julgaram, condenaram. Como? Com Sócrates lhe foi imposto tomar veneno por corromper os jovens. Estamos compreendendo? Estamos querendo mostrar que para cada espírito semeado num campo de semeadura do hebreu, da Grécia e depois do Império Romano, as manifestações estão expressas, manifestas. Se aprofundarmos compreender essas imagens, vamos sempre denotar que eu deveu pensar, meu ouvir. O outro do lado não ouviu. Até que, na expressão do falar, do querer que estava íntimo, exteriorizo a forma do espírito, do autor, do criador. E sempre de uma criatura será a expressão da potência de anterior, daquele que a eternidade lhe dotou de tais dons. Sem os tais dons, és menos que uma ameba. E se não frutificares verdadeiramente o espírito do propósito de toda essa grandiosidade do universo, de poder, o sol que nos ilumina, a lua que à noite clareia,
da melodia que eu escuto e vejo, ouço e me acolho dela, beleza. As artes de um só poder eterno. Mas temos que considerar quem eu sou dentro dessas figuras. Assim, das tentações, o hebreu vai dizer. E Moisés explica, esclarece. Quando vistes da minha glória, quando da lei vos trago, vos digo, eis que eu sou o Senhor, aquele que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não vistes imagem nenhuma no monte, para que das imagens como ponto de partida não vos corrompais. Ou seja, as imagens não estão por referência de quem és tu. Mas se digo, e quem sou e vós? Sim, vós estão por imagens das imagens. Mas, quem és tu? De um por segundo? Não. É tua mente e coração. O Paulo, ele vai dar a seguinte revelação. Porque ouviu. Ele ouviu, externou a sua obra, não pelo Coliseu de Roma, não pela Acrópole em Atenas, não. Poder do Espírito da Palavra. E ele vai dizer. A palavra do Espírito de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, apta para separar ossos e medulas, para separar a alma do espírito, para discernir em separar, saber dos propósitos do coração. Aí temos 3 declarações. A separação de ossos e medulas, a alma e o espírito e os propósitos do coração. Está num grau de aprofundamento. Vá a um bom açougueiro, hábil açougueiro, e diga que ele separe ossos e medulas sem alcançar, tirar algo, um pouco do osso, que fique, traga da medula para o osso, do osso para a medula. Alguém poderá dizer, o bom açougueiro, isso é impossível. Na habilidade, não dá. A habilidade das mãos do açougueiro, não dá. E como separar a alma do espírito? E mais profundamente os propósitos do coração. Ou seja, a potência de motivações que conduziram aquele pensar, ouvir, em falar e realizar a obra.
Redireis. Na obra da criação inigualável. Como saber do coração, do espírito, que na alma me traz em separar, em discernir. É neste caminhar, cada vez mais para o meu íntimo, em que eu vou acolher um só verdadeiro. Impossível de o outro tomar o que não buscar. De mim, não. De mim, acolho. E expresso o que busquei acolher. E o acolhimento que me foi dado. Bem compreendido? Vamos por sinais de uma grande obra. Porque o ponto referencial da medida dos homens, por verdadeiros e pelos aqueles mentirosos, está na dimensão da justiça. Entre o campo que eu comecei, justiça própria, é uma droga. A justiça em verdade, só em Cristo é possível acolher. Não estou falando filosofia. Os juízes, e por Brasília começa, não querem mais ter o crucifixo na parede, atrás de suas cadeiras, ou seja, às suas costas, embora o devessem colocar na sua mesa, frontal aos seus olhos. É porque não querem. Porque os constrange. Só olhar para trás e ver aquele crucifixo, aquela cruz, lhes sentem condenados. Eles não têm justificação na justiça própria. E se confirma, ninguém vive para si, nem morre para si mesmo. 48 minutos, não, 20, aqui, paro, não, 22, um pouco mais. Compreenderam isso? Então, por princípio, fundamento e princípio é esse. Da palavra, o Espírito. É o poder de toda a criação. Da palavra do engano da mentira, se tornam os juízes de Brasília, os edificadores de um coliseu grandioso, e fica a expressão do propósito de seus corações. Lama, dolo, não conseguem esconder. Agora veja essa palavra. Revelada ao Paulo, a mim revelado, a ti revelo. Na cruz, a cruz, por medida de justiça do romano, corrompe, porque o César agora indica os seus preferentes na escolha de um sumo sacerdote de Jerusalém. E sucede. Estão agora por sucessores de um senhorio chamado César. Nesta justiça por referencial em César, Roma, o Coliseu, e destes, os de Brasília, estão incorporados pelo zelo da corrupção no direito romano.
A imagem da palavra dá uma obra. A obra daquela figura daquele homem na cruz, e todos o conheciam. É justo. O próprio Pilatos começou a dizer, mas eu não vejo crime nesse homem. Mas lhe disseram, se você o acolhe, nega a César. E aí o Pilatos, opa, é o chamado de Brasília. Negarão seus mandatários, seus senhorios, o que os nomearam, o que os indicaram? Nunca. Mas lá está o crucificado. E Paulo olha aquela imagem, assim como alguém não deixará mais de olhar o Coliseu, nem Atenas, nem Brasília, nem isso, nem aquilo, nem as togas, e que se desejam que tem alguém para colocar sobre eles a tal toga. A toga está por um sinal, assim como a cruz, que agora o Paulo olha. E o Paulo vai dizer, toga por sinal, Coliseu por sinal, Acrópole por sinal, Empire State por sinal. Lá nos Príncipes da Arábia, um prédio por sinal. Artifícios por sinal. Mas o Paulo olha a cruz. Ele vê na cruz uma obra extraordinária. E que eu vos contar. E dessa obra extraordinária, eu vos conto. A cruz. Ele diz, o sinal, essa obra, aonde chegou aquele, o justo, por defender da justiça, colocar em flagrante a separação, distinguir dos propósitos do coração dos maldosos. E ele vai dizer, porque o sinal da cruz é loucura, é escândalo. Mas que escândalo? Quem traz esse escândalo? Jesus Cristo é o escândalo? O escândalo é ao desnudar os juízes que o condenaram. Então vai declarar, o sinal, a obra da cruz está por sinal. Para o grego, no seu pensar, sem resultado efetivo de vida em justiça, requer sabedoria. E o referencial de sabedoria, seus filósofos expressam. Diz o judeu, ele quer milagres, provas milagrosas de que o da cruz tem poder. Mas, diz Paulo, a loucura de Deus é maior que a sabedoria dos filósofos gregos. A grandiosidade dessa manifestação rompe com as pretensões de sinais de grande poder que requerem nesses sinais dos milagres. E diz, nessa imagem, Deus o fez. Que Deus o fez. A imagem é daquele que está na cruz. E dá por expressão do testemunho que deu, da justiça que manifestou
e de como foi julgado pelos juízes de Brasília. Eu direi, ali naquela obra, Deus o fez, Senhor e Cristo. Pronto. Toda língua, em todos os lugares, inglês, francês, o que for, confessará. Toda língua confessará. Ser Jesus o Cristo é Senhor. Sobre todas as poderes, potestades e principados e coronéis do Maranhão, Alagoas, de Brasília, porque é destes coronéis o mundo tenebroso. Na cruz, a luz. Nada temos.